Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Política, o podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e hoje estou bem acompanhado, duplamente bem acompanhado, não só aqui enfim, esta personalidade. eh, Olha, é assim, se eu fosse formar um governo, Rafael, eu escusava-te de responderes àquelas 34 ou 36 perguntas, porque pá, tenho voto de confiança em ti e portanto está tudo certo. Rafael Vieira do podcast Costa, Universitário, bem-vindo muito mais uma obrigado. vez. Muito obrigado. Cuidado com isso, que o Costa também tinha muita confiança nos outros e olha no que deu. Pá, olha, há uma coisa eu não sei de nada, há uma coisa, pá, isto tem que se aprender com os melhores, não é? Isto assim é. E encontro aqui alguém que já é um velho conhecido da minha esfera privada, o Bruno Miguel Melim. Bruno, bem-vindo. Passados, quê, uns 6 anos, coisa assim do género, encontramos. 7 anos, sim. Assim de género, portanto, o Bruno, que é deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, eh, com formação em Direito, justamente na Faculdade de Direito, e estava eu na Faculdade de Letras, portanto, ali o espaço da cidade universitária, só aquele jardim da Alameda a separar-nos. E, portanto, e já agora eleito pela bancada do PSD. PSD que está em governo, tanto quer seja na Madeira, quer seja também nos Açores. Fica já aqui a nota que vai haver também um episódio destinado só à mesma questão, mas da realidade dos Açores. Portanto, hoje estamos aqui para trabalhar esta questão do prisma da Madeira e o Rafael Vieira, obviamente, com a sua vasta rede de conhecimentos e de contactos e de entrevistas, e já são muitos anos também de podcast nesta questão toda de acesso ao ensino superior, vai-nos também dar aqui um input geral. E o Bruno, obviamente, vai-nos trazer aqui o que é que a Madeira, o que é que o governo da Madeira já veio fazer, porque o presidente Miguel Albuquerque foi logo interventivo nas primeiras horas que saiu notícia. Se bem que esta notícia já deu voltas e mais voltas, estamos aqui justamente a falar em off. Se alguém quiser falar do que estava em off, que se chegue à frente. Mas a questão aqui é que o próprio gabinete da ministra já veio dar uma nota de que a tal entrevista com o público não existiu, e que foi apenas um conjunto de perguntas e respostas que o próprio jornalista terá feito com base nas fontes e conhecimentos que ele tem sobre a matéria. Bom, isto vale tudo e não vale rigorosamente nada, porque ficamos também um pouco naquela de a resposta foi tardia, o que levanta suspeitas enfim, lá está, se não há uma resposta imediata para sossegar as coisas, algo aqui se passa. E, portanto, ficámos com esta nuvem de que vamos deixar de ter 3,5% de contingente para os estudantes para baixar para 2% de contingente, mas temos que perceber basicamente para que é este contingente, o que é que isto acarreta, porque, enfim, ler os comentários nas publicações dos jornais, nas redes sociais, percebe-se que há um profundo desconhecimento sobre isto. Houve também muitos ouvintes que me perguntaram, Cláudio, para que é que serve este contingente? Porque é que os madeirenses e açorianos não concorrem numa lista nacional como qualquer outro? A questão é que eles concorrem, mas isso, Rafael, deixo para ti para explicares também, resumidamente isto, antes de passarmos depois para o Bruno. Força, Rafa. Sim. Antes de mais, obrigado pelo convite, Cláudio. Pela 50ª vez, não é? Acho que este crossover de podcasts que pela 50ª vez. Pronto, o contingente, e sim, a malta pensa que é acrescentar quase uma vantagem à malta da Madeira e dos Açores, mas acho que na verdade é tentar aproximar ao máximo oportunidades, dar mais oportunidades, para além de acrescentar um outro tipo de leque formativo que não existe nestas universidades. E eu vou explicar isso muito claramente porque é que não é uma vantagem clara e dita nesse sentido. Primeiro porque é obrigatório, quando fazes a candidatura, que se tenha, em primeiro lugar, antes do contingente no continente, que se tenha nesse contingente uma opção da Madeira se o curso lá existir. Um exemplo prático. A Madeira tem o curso de Medicina. Tendo o curso de Medicina, uma pessoa que queira usar o contingente para Medicina, digamos, por exemplo, aqui na Universidade do Porto, tem que colocar primeiro, com a opção Medicina, Universidade da Madeira, e só a seguir é que pode pôr a opção na Universidade do Porto com o contingente. Este contingente é quando se pede a ficha ENS para a candidatura, a parte da preferência regional acaba em incluir essa parte do contingente. Portanto, isto não é dar uma oportunidade
maior que aos outros, até porque isto é um concurso nacional, simplesmente ali naquela parte tem um contingente para o qual eles podem concorrer específico, mas que não entrando, pois todas as outras opções, se for outra coisa qualquer sem contingente, eles vão concorrer ao concurso nacional exatamente igual como toda a gente. O que eu punha aqui é que, e o input já para depois lançar também para o Bruno, é que, na minha opinião, reduziram uma estupidez, primeiro ponto, não faz qualquer sentido, em contraste, por exemplo, de eles quererem aumentar vagas para estrangeiros, não faz qualquer tipo de sentido, e por outro lado, se precisa, se calhar, uma revisão neste sentido seria, do contingente em si, seria importante. Se calhar, assim, na medida em que, se nós virmos bem, acaba por beneficiar quem tem boas notas e não quem tem más notas, ou tem menos possibilidades, ou de alguma forma, o que é um bocado sempre relativo, o que é boa ou má nota, mas os melhores alunos acabam por, de uma maneira, digamos, para se resguardar, mesmo tendo média para entrar no continente, metem primeiro com o contingente e acabam por entrar na Universidade da Madeira, neste caso. Então, o que é que acontece? Todos os outros que têm notas mais baixas já não têm hipótese na Universidade da Madeira, entram no continente. Portanto, toda aquela também falácia trazer que é para trazer os melhores alunos para trazer mais competição, isso são falácias. Não faz sentido, porque depois isto é a realidade. E eu não sou só eu que digo isto, já tive esta discussão com outros entendidos a nível do acesso ao ensino superior, já vi essas discussões de entendidos a nível do acesso ao ensino superior. Portanto, este é o meu input inicial, mas também vou deixar o Bruno agora também dizer a sua perspectiva do lado específico da Madeira. Ou seja, isto acaba por ser um pouco nivelar também, que também existem os contingentes regionais. Ou seja, se eu estou aqui na área metropolitana de Lisboa, acabo por estar um pouco resguardado em relação às universidades de Lisboa, para me ser mais facilmente aceite a minha candidatura, que estou aqui mais próximo, do que alguém que venha, por exemplo, do Porto, não é? E que tem também a Universidade do Porto. Sim, neste caso chama-se preferência regional. Isso. E novamente, as instituições é que definem quantas vagas há um mínimo que eles têm que ter, etc., o máximo, etc., mas as vagas em específico, eles depois têm essa definição, por exemplo, para as vagas, tal como existem os contingentes especiais, sei lá, de deficiência ou para militares, em que existe também uma certa percentagem nesse sentido para esses, depois tem um mínimo que é de sempre ter uma ou duas vagas, é um mínimo mesmo que a percentagem dê menos, pronto, vai sendo sempre salvaguardado, mas sim, também existe essa questão da preferência regional cá no continente também. Exato. Só aqui uma nota prévia, porque estamos a falar desta questão dos estrangeiros, isto para não acharmos que estamos aqui numa antecâmara de um partido qualquer que queremos ilegalizar o que quer que seja. Importa dizer que quando nós fazemos o processo de candidatura para a universidade, já tinha estado a falar ao telefone com o Rafael, que é o processo mais transparente e menos discriminatório possível. Portanto, quando nós fazemos uma candidatura para a universidade, só nos é perguntada a média, né? Portanto, não nos é perguntado qual é que é o IRS, isso é apenas perguntado quem quiser ter a bolsa para verificar se o agregado familiar permite ou não permite ter aquela bolsa de estudos. E, portanto, quando vejo os nossos governantes dizerem com um discurso todo cheio de floreados, de que temos que acabar com a discriminação no acesso ao ensino superior, o acesso ao ensino superior não tem nenhum grau de discriminação, porque eu não me lembro de ver nenhuma pergunta e também não vejo nos processos dos meus alunos de processos de qual é que é a sua etnia, qual é que é a sua, não importa o quê. Não é? Portanto, ou seja, só para acabar também com esta temática, porque justamente aquilo que também tem vindo por parte do governo é uma abertura cada vez mais de percentagem a estrangeiros e, de forma geral, estrangeiros, ponto. Não vamos estar aqui a fazer qualquer tipo de discriminação em relação a isso. Mas é isto. Bruno, como é que isto caiu aí na Madeira? Agradecer o convite e dizer que isto de facto caiu na Madeira que nem uma bomba, porque as autoridades regionais não tinham qualquer conhecimento nem diálogo com o Ministério sobre isso. Aquilo que existe, inclusivamente, era uma promessa de uma reunião entre o secretário regional com a tutela da educação e a senhora ministra relativamente a este tema, agendada para o fim de janeiro. Mas, pegando aqui um bocadinho o que o Rafael disse, o contingente regional é, como muito bem identificou, uma prerrogativa
de garantir esse acesso aos madeirenses, mas que estão obrigados a concorrerem aos seus cursos na Universidade da Madeira para poderem beneficiar da mesma, mas é importante percebermos porque é que este contingente existe. Este contingente existe porque a seguir ao 25 de Abril a Madeira era a terra mais atrasada em analfabeta que existia, em que 50% das pessoas não sabiam nem ler nem escrever. E, além disso, é também um contexto em que, quer se gosta ou não, e independentemente das tecnologias e do desenvolvimento do mundo, de uma forma geral, é uma forma de esbater as distâncias geográficas e vamos começar por definir isto. Nós temos em maio uma grande azáfama em Coimbra com os concertos dos Coldplay. Quem vier de Vila Real, quem vier do Algarve, pode, por vários momentos, assistir a esses concertos desde que tenha bilhete. Uma pessoa das regiões autónomas tem sempre um contexto muito diferente no acesso à educação, no acesso à formação, que advém da condição arquipelágica que tem e que isso não é de maneira nenhuma mensurável. Até porque é importante nós trazermos este dado à colação. Na Madeira, objetivamente, em termos de ensino secundário e de ensino básico, investe-se cerca de 70% mais ou a mais per capita na educação do que no território continental. Ou seja, estamos a dizer que um estudante que a frequência no ensino secundário custe 5.000 euros ao Estado por cada aluno no ensino continental, na região autónoma tem um custo à volta dos 8.200 euros, diferencial esse que é totalmente suportado, quer na fixação dos professores, quer na sua vinculação, quer na sua formação e adesão ao quadro, pelo Governo Regional da Madeira, sem que esses custos de coesão sejam sequer assumidos pelo Estado. E, portanto, o contingente nasce para a capacidade da formação de massa crítica na Madeira e nos Açores, da sua importância e da sua valorização também na construção de uma geração muito mais qualificada, porque na Madeira eu sou uma pessoa que tem 27 anos e na minha geração ainda há muitas famílias cuja primeira geração de licenciados tem 27 anos, 26 anos, 25 anos, ou seja, há aqui um importante incremento económico e social, fruto também daquilo que foi o desenvolvimento da autonomia. Neste sentido, a existência do contingente é, para nós, também um fenómeno de continuidade territorial, porque eu, como o Cláudio aqui bem disse, sou licenciado em Direito e aos 18 anos não podia frequentar Direito na Universidade da Madeira porque o curso não existe. E aquilo que se pretendeu também garantir com a existência do contingente é que um conjunto de jovens que tenham boas médias e próximas à média nacional, nos cursos que não existem na Madeira, tenham uma capacidade de previsibilidade em virtude da mudança de vida. Porquê? Porque nós hoje estamos na área metropolitana de Lisboa, e eu não estou a dizer que acontece todos os dias os estudantes irem e virem de casa, mas se for colocado em Leiria, se for colocado na Beira, há uma continuidade territorial e uma capacidade, nomeadamente desde o momento da sua confirmação da candidatura ou da entrada no estabelecimento do ensino superior, que é muito diferente de um tipo que está na Madeira e que na sexta-feira sabe que a sua colocação sai no domingo e que pode ser colocada em Lisboa, no Porto, em Bragança ou em Vila Real. Ou seja, há aqui um contexto completamente diferente e foi garantir que estas pessoas que têm, naturalmente, as pessoas oriundas das regiões autónomas, estes portugueses das regiões autónomas, que têm condições específicas e exógenas que nunca serão combatidas, nomeadamente a questão do acesso à educação e a forma como a educação é administrada por contingências específicas da economia, da vida e da sociedade, têm um acesso garantístico dentro daquilo que é o seu mérito, àquilo que é a candidatura. Não podemos esquecer que as pessoas no contingente regional competem entre si e aquelas que não entram não têm um privilégio, vão para o concurso nacional e podem ser colocadas onde querem ser ou não ser colocadas. E é importante que tenhamos isto em consideração quando fazemos a avaliação desta temática. É isso, porque lendo justamente, vou manter aquilo que disse, que é, lendo os comentários, não é? Isto parece que que há uma pista paralela, não é? Onde os madeirenses e os açorianos passam à frente dos outros de uma outra forma, não é? Quer dizer, isto, as coisas têm que ser analisadas e, sobretudo, bem analisadas nesta questão. Agora, eu também coloco aqui a questão noutro ponto, que é o que é que pode ser feito mais, porque justamente isto foi a retórica que nós também pusemos aqui, que são os cursos que não existem na Madeira. E obviamente falaremos isto também nos Açores, mas o que é que a Madeira e a Universidade da Madeira devem fazer para terem mais oferta, não é? Porque a questão aqui, porque um dos grandes pontos
que é falado, e também é uma aposta nos politécnicos. Os politécnicos têm mudado bastante ao longo dos anos, comparativamente àquilo que eram há uns 10 anos atrás. Os politécnicos, para mim, estão muito melhores, a forma de comunicar, a forma também das suas qualidades e tudo mais, estão muito mais à frente daquilo que estavam há 10 anos atrás, e que é a questão de, estamos aqui num distrito, vamos pôr Leiria. Leiria não tem universidade, só tem politécnico, certo, Rafael? Só para não estar aqui a dizer Certíssimo. nenhum. Ok. E portanto, quer dizer, a pessoa de Leiria vai para Lisboa porque está ali mais próximo, conhece alguém também de Porto Alegre em Lisboa, decidem fazer a sua vida na margem sul, porque é o melhor sítio para se ver na margem sul, concretamente no Seixal, e tiramos duas pessoas a estes dois distritos. Sem Ou dúvida. seja, acredito que isto também, do ponto de vista da Madeira e dos Açores, não vai ser muito diferente. Ou seja, estamos aqui, ou seja, estas regiões, os distritos e as regiões autónomas, perdem a sua capacidade de reter a população. Não tínhamos dúvidas, claro. Portanto, isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, que é, se nós não damos condições aos madeirenses, para os madeirenses ficarem, e eu aqui não estou a querer que os madeirenses fiquem trancados na Madeira, mas a questão é, acho que também não é interessante para uma região ver os seus cérebros irem embora, da mesma forma que eu também falo disto do ponto de vista nacional, em que nós estamos a formar os nossos cérebros portugueses aqui, e depois onde eles vão ser empregos é no Sistema Nacional de Saúde inglês, é na engenharia alemã, é tudo quanto é sítio, não é? Claro. É assim, isso é verdade. A questão da fixação e da população é importante, mas é também relevante pensarmos que há uma análise ao ensino superior que nós podemos fazer na Madeira. Madeira tem-se batido, nomeadamente, alguns deputados da Assembleia da República, e o PSD tem feito sempre esta proposta em sede de Orçamento de Estado, da majoração das regiões, das universidades das regiões insulares, porque é a majoração do financiamento, porque independentemente de, atualmente, o sistema de financiamento do ensino superior prevê, por um lado, a maior dotação às instituições que têm o maior número de alunos, e noutra vertente completamente diferente e que nada tem a ver com esta, a possibilidade das universidades procurarem um regime de financiamento numa lógica muito mais fundacional. A verdade é que a construção de uma universidade da Madeira é muito difícil, nomeadamente na fixação de professores catedráticos, professores agregados que se dispõem a vir das suas áreas onde são uma referência para virem viver para a Madeira. É verdade que o desenvolvimento da tecnologia e do trabalho remoto pode tornar esse processo, a 10 anos ou a 15 anos, mais fácil do que atualmente. No entanto, a Madeira tem um conjunto de contingências próprias, nomeadamente a sua universidade, que, da mesma maneira como eu há bocadinho referia, que 70% dos alunos do ensino superior, do ensino básico e secundário que estão na Madeira, mais 70% do que no todo continental, em virtude das contingências arquipelágicas, isso também se traduz ou também se verifica no ensino superior. Neste sentido, é importante que nós tenhamos a consciência que este Governo da República está a votar a Universidade da Madeira desde 2017 a uma não revisão do orçamento, inclusivamente com a Universidade dos Açores houve a intenção de não fazer o contrato chamado contrato de legislatura. Entretanto, esse contrato foi assinado com a Universidade dos Açores, foi prometido à Madeira, não foi assinado. E ambas as universidades fizeram um estudo em que o ensino universitário nas regiões autónomas custa cerca de 35% a mais do que no continente. Ou seja, o mesmo curso em Lisboa tem um valor X e na Madeira tem esse X mais os 35%, na Madeira e nos Açores. Acontece que a Madeira e o ensino superior na Madeira, é bom que tenha consciência disto, nomeadamente a Universidade da Madeira, vive desde 2017 com excedentes orçamentais de exercícios anteriores. E que, naturalmente, hoje, a renovação de projetos, a renovação da oferta letiva, a melhoria da oferta que já existe, nomeadamente através da internacionalização, está naturalmente mais dificultada em virtude desse contencioso que existe com a tutela, como também existe um problema para o financiamento do alojamento das residências universitárias na Madeira, já existe uma residência universitária, mas a mesma não dá resposta àquelas que são as necessidades da própria universidade e existe esse projeto já há mais de 5 anos para ser financiado. Como, por exemplo, o Passo Sub-23, que é uma realidade para os estudantes do ensino superior, nomeadamente a Lisboa no Porto, na Madeira existe, porque o Governo Regional da Madeira o assume
do orçamento regional, e é bom que tenhamos consciência que, embora existindo autonomia e existindo a regionalização de muitas matérias, o ensino superior é uma competência totalmente de responsabilidade do Governo Central e, portanto, da República Portuguesa. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que impedem estruturalmente a Universidade da Madeira tentar fixar a sua a possível massa crítica que formará e podemos ter na região, porque por um lado tem os mesmos instrumentos que tinha quando existe o contingente, existe um agravamento do nível de vida, existe uma dificuldade do financiamento do ensino superior, que aliás parece-me que é transversal a todas as universidades, pelo menos os apoios públicos, talvez com exceção da Nova, e agora que Coimbra que está a dar os primeiros passos, mas a verdade é que a Madeira é preço por ter cão e por não ter. E, portanto, torna-se muito difícil criarmos a questão, ou fintarmos esta questão dos contingentes e de poder fixar os cérebros na região. E eu dou um exemplo muito concreto para acabar também. Acho que isto é mais interessante, uma conversa mais dinâmica. Mas, para termos uma ideia, se o contingente reduzisse de 3,5% para 2%, isto significaria que, em condições normais, num ano, ou tendo como referência o ano passado, entraram na região, ou entraram da região no ensino superior, cerca de 85 jovens em medicina. Já contando com as vagas da Universidade da Madeira e em todo o país, nas 9 faculdades. Passaríamos de à volta de 85 jovens em medicina para 35. Portanto, se há uma parece falta... um pouco, né? 1,5%. Porque não podemos esquecer que a questão do 1,5% aplica a uma coisa que é o 1,5%, 3,5% arredonda para 4%. Portanto, numa universidade de 100 vagas, ou numa faculdade de 100 vagas, passa de 4 para 2. Sim, é uma diferença enorme. É uma diferença enorme e depois que acaba por criar um problema, mas que, para variar, eles não devem falar uns com os outros e nem devem ver os problemas que criam ao fazer uma coisa, fazer a outra, que é, para além da dificuldade que vocês, que estás a mencionar, e bem em manter a malta na Madeira, isto vai-te criar um problema, que é, mesmo as pessoas que possam ir para o continente estudar, neste caso, por exemplo, medicina, e que possam ter como objetivo voltar, vão ser menos ainda. Claro. Ou seja, estamos a criar uma bola de neve, e em específico até em medicina. Há problemas de médicos em todo lado. Imagino que na Madeira é exatamente igual. Portanto, há menos pessoas a formar-se que se podem voltar também. E temos conseguido cumprir com os rácios, nomeadamente do médico de família. A Madeira tem uma cobertura de 85%. E à partida até ao final do próximo ano chegará aos 100%. Mas sim, mas independentemente disso, as pessoas vão se reformar, os jovens não vão ter a capacidade de se fixar, e depois dá o problema, que é, se, assumindo que o número total de vagas, ou que o corte se repercute no número de entradas, ou seja, 43%, à volta de 43%, são 43% a menos todos os anos. E, portanto, nós não temos uma alternativa com o que fazer com estes madeirenses, porque, ok, é preciso, há falta de mão de obra em determinados setores, e na Madeira não é exceção, ligado ao turismo, ligado à construção civil, ligado a um conjunto de áreas, sim, é verdade, mas nós precisamos de mão de obra, a economia portuguesa, mão de obra qualificada. E, portanto, estar a segregar, e depois há aqui uma questão que eu gostava de lançar para reflexão, que é, na proposta da Ministra, há um corte de 1,5% para a Madeira e 1,5% para os Açores. Dos 5 contingentes especiais, a única mexida em termos de percentagem é o da Madeira, porque o da Madeira e dos Açores, das regiões autónomas, porque o dos militares não mexe nas vagas, passa a um regime, em vez de ser um contingente, passa a ser um regime especial de acesso. Mas é interessante vermos uma coisa, é que a comunicação social, a ministra, referem que era a criação de um contingente específico de 1% para todos aqueles que eram beneficiários da categoria A da ação social escolar, ou seja, nomeadamente dos apoios e dos abonos de família. Ou seja, mas se eu vou alocar 1% dos 3% que tira as regiões autónomas, é essa a finalidade das pessoas mais pobres, que podemos discutir se têm ou não os mesmos acessos ou a mesma facilidade de acesso, há outros 2% que vão ser redistribuídos. Vão ser redistribuídos por quem? É que essa é a questão. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles andam ali eu sinto que eles lançam um bocado as coisas para o ar e depois não vêm... Aliás, eu sei que eles lançam as coisas para o ar e não há um estudo por trás. Há ali alguém que lhes disse, olha, isto faz sentido porque isto e aquilo.
E eles, olha, realmente se faz sentido. E os contra-argumentos não existem. Eu sinto imenso isto. Imenso, porque eu sei, lá está, como eu falei no início, eu tive várias conversas com, efetivamente, entendidos a nível de acesso superior, e alguns deles que nada têm qualquer tipo de ligação direta, nem com governos, nem coisa do género, e que têm feito esse trabalho e fazem-nos chegar, seja o Ministro do Ensino Superior, Secretário de Estado, seja o que for. E a resposta é sempre, pronto, mas a decisão já está tomada. Pois, Portanto, há aqui um tema que não deixa de ser relevante para pensarmos na gestão até das próprias alterações que se têm discutido do acesso ao ensino superior, que é, nós estamos a valorizar muito mais com a proposta que está em cima da mesa, ou que se conhece, estamos a criar uma situação em que vale muito menos a consistência e muito mais o resultado. E se nós formos a ver na aplicação, eu admito que isto não seja igual para as duas regiões, mas em muitos, quando eu digo em muitos, é cerca de, já fiz esses números, não tenho aqui, mas em cerca de 65% dos cursos, ou seja, das ofertas do ensino superior, o último a entrar pelo contingente da Madeira, comparativamente ao último a entrar pelo Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, salvo raras exceções, não chega a um valor. Ou seja, o último a entrar no concurso nacional entra com 18,3 e o da Madeira entrou com 18,21, 19, tudo mais. Ou seja, há aqui uma proximidade que é, no fundo, muito mais um fator de coesão do que propriamente um fator de acesso. Em muitos tal e cursos. qual. Admito que não seja assim em todos e admito que em alguns possa haver algumas discrepâncias. Admito isso. E nomeadamente se nós compararmos em alguns cursos com os Açores às vezes estão mais atrás nos cursos do que o último colocado da Madeira, mas há cursos em que é o contrário. Mas, ou seja, não há objetivamente uma razão para nos dizerem, ao final de 48 anos, do 25 de Abril, claro que não foi logo em 74 ou em 75, mas assumindo que foi há 40 anos, não há nenhuma razão objetiva que leve a justificar-se, gostes ou não, e isto também alimenta os movimentos extremistas, que se esta decisão for tomada, as regiões autónomas tenham 4% de acesso ao ensino superior e os imigrantes passem ou não, ou mantenham os 7% que têm. Imigrantes não residentes, atenção, porque nós estamos a falar só de lusodescendentes, até porque se calhar muitos lusodescendentes, nomeadamente na questão da Venezuela, que diz muito à Madeira, preferem entrar nos Estados Unidos ou preferem entrar no México, nas zonas da América, do que vir para a Europa, e se vierem para a Europa vão provavelmente para a Inglaterra e não vêm para o ensino superior português, talvez com exceção das engenharias. Ou seja, não há, e o que é verdade é que neste processo todo, e estas declarações da ministra são do dia 6 de janeiro, hoje é dia, nós estamos a gravar isto, parece não é nenhuma inconfidência dizê-lo, no dia 16. Isto vai para o ar 7 ou 18 e não se conhece até hoje, diga o contrário ou que venha dizer aquilo que se diz, só que não havia a intenção, e só houver a intenção unilateral é muito grave, porque estamos a falar da vida de milhares de jovens. Para se ter uma ideia, a Madeira, contas arredondadas, no concurso de acesso 22-23, colocou no ensino superior 1.600 jovens, 750 ficaram na Madeira, 950 no ensino superior. Eu garanto-vos que 400 jovens colocados no ensino superior no continente, fora da região, no mínimo 400, só entraram com o contingente. No final de um mandato, a manterem-se os números, portanto, um mandato de 4 anos, são 1.600 jovens, é o equivalente a um ano de colocações. Isto tem um impacto brutal numa sociedade sobre os que voltam, os que não voltam, e a massa crítica que isso pode gerar. E é isto que é preciso pensar. Não é nenhum capricho, nem nenhum privilégio. Sem dúvida nenhuma. E eu vi até, desculpa, Cláudio, só para, eu lembro-me que também vi vi uma análise também, uma pessoa tinha feito exatamente essas contas, que a diferença exatamente não era, a maioria não era muita, de todo, portanto não havia uma discrepância, não havia um benefício, não havia nada, via-se claramente isso, e via-se que onde havia efetivamente uma maior diferença, até era regiões como Beja e Porto Alegre, havia muito maior diferença do que na Madeira dos Açores, e é um impacto brutal. Novamente, eu sinto que não estão, para além de não ouvir e ser unilateral, e eles parece que não querem ver, e isso assusta-me também bastante. Claro. Porque em toda a discussão que está a haver até agora a nível da ciência superior é, de um lado, a ser tudo muito unilateral, e por outro, o sensacionalismo da comunicação social,
em que, em vez de tentar, ok, isto é preocupante, ou estão a informar, ok, isto pode acontecer, e para as pessoas discutirem e argumentarem e tentarmos uma discussão pública de o que é que pode ser melhor ou não, não, eles é como se estivessem todos a tentar afirmar que tudo vai acontecer. Desde as propostas que andam no geral a dizer que vão reformular ou vão fazer isto ou vão fazer aquilo, até esta específica de contingente, é tudo afirmativo, que eles, uma grande fonte que lhes arranjou esta informação, ou que uma declarações como houve do secretário de Estado a dizer que eventualmente poderá, mas que está em cima da mesa enquanto proposta para 2024, e as headlines todas, redes sociais, etc., todas em busca de sensacionalismo que é para o clique. A única coisa que fazem é criar descontentamento geral e pôr, acima de tudo, mais do que tudo o que estavas a dizer desses comentários clássicos e que são, novamente, em malta mais idade e que, pronto, depois acaba por não ir mais à frente porque não é um assunto que lhes toca, acaba por provocar ainda mais ansiedade e mais stress, principalmente nos miúdos, de quem quer entrar no ensino superior. Pronto, e isso, pronto, depois, bem para mim e para outras associações, e que o que eu ando neste momento a fazer em relação a isso é andar a apagar fogos. Eu ando há uma semana, 2 semanas, 3 semanas, eu ando a apagar fogos nesse sentido, porque já me vem perguntar, então se funciona assim, como é que eu devo fazer? Mas não funciona assim, ainda não é certo que vai acontecer, nem como, nem quando. É isso, está tudo numa grande nébula, não é disto tudo. É demonstrativo da falta de capacidade de diálogo. Porque e o poder decidir, e neste momento a força política do governo pode decidir sozinho, isso é legítimo, e estas reflexões são todas legítimas, e até esta avaliação sobre a pertinência ou não de determinadas medidas são legítimas, mas é preciso anunciar, não é decidir dentro de um gabinete, não. Sim, e depois é aquela clássica questão em que já há muito tempo que, desde o início do ano letivo, começo logo a receber questões sobre o acesso superior de estudantes que estão, pronto, que são mais ativos e proativos nessa busca de informação, que a maioria, lá está, é agora em março. O problema é que todas estas informações podem ter a certeza, só vai estar tudo confirmado em março. É sempre, todos os anos, a mesma história. E eu não entendo porquê. À última da hora, quando os estudantes já têm que se inscrever nos exames, é que eles lançam tudo. É que eu já ouvi falar que só a nível da DGES, o clássico calendário e isto e aquilo, também irá mudar. Já mudou a chegou. Acho que passa as colocações já em 15 dias mais cedo, não é? Sim, não, mas para além disso, eu já ouvi falar de outras histórias de coisas que podem mudar também. Ou seja, estão a pôr tudo no mesmo prato, tudo a dizer que vai mudar tudo. Isto vai dar uma rebaldaria. Mas vende mais, é o mega package, são os mega processos, tudo o que é mega, a comunicação social gosta de inflamar e, portanto, as coisas são mesmo assim. Não sei se querem mais alguma, se encontram mais alguma questão que seja relevante de colocarmos aqui, por senão, acho que força. Cláudio, acho que é muito importante percebermos o seguinte: os estudantes das regiões autónomas, sejam as da Madeira e dos Açores, têm dificuldades específicas próprias da sua. Esta é uma matéria importante e que não pode ser levada com fanatismos e que, no fundo, vem corrigir um problema estrutural, esta questão do contingente que existe e que deve continuar a existir nestes termos, para a salvaguarda da possibilidade de não desertificarmos o território, de ser uma continuidade territorial, e parece que há quem queira esquecer isso. E quem sai prejudicado são os estudantes madeirenses, e como nos valores que falámos há bocadinho, podemos estar a falar de gerações de retrocesso. Imaginem o que teria sido a Madeira e os Açores sem isto ao longo dos últimos 40 anos. Naquele exercício que fizemos, levava a que, aos números atuais, num mandato legislativo, portanto em 4 anos, perdesse 1 ano, ou o equivalente a 1 ano de entradas no ensino superior. Multipliquem por 40 e vejam quantos jovens teriam perdido. Seriam mais de 16 mil. E isto é que merece reflexão. Para além desses, o descontinuar, não é? Portanto, a questão de não haver a tradição de ver os outros a ir, e, portanto, a questão do não vale a pena ir porque somos ilhéus e, portanto, estamos longe, e a própria República, pensa disto aqui num pensamento muito republicano, a República está lá longe e, portanto, vamos mas é ser independentes, não é? Não é só isso. E repara, nós no 25 de Abril tínhamos, e para quem conhece a Madeira percebe a dificuldade disto e a orografia da Madeira, mas nós tínhamos um médico para a Costa Norte toda. Hoje temos jovens da Costa Norte formados em medicina. Isto, sociologicamente, é muito importante e não se pode perder. E nós faremos tudo para que não se pare. Obrigado, Bruno, pelo teu contributo. Saber, portanto, vermos o que é que se passa do outro lado do Atlântico, nesta pérola
do Atlântico, Portugal, que tem uma, não sei se tu sabias isto, Rafael, e Bruno também, que é Portugal é o único país que tem território em 3 placas tectónicas diferentes. Portanto, temos território na placa europeia, território na placa africana, que é onde está a Madeira, e na placa tectónica americana, onde estão justamente os Açores, as 9 ilhas dos Açores. Portanto, quando me dizem que Portugal não é um grande país, para mim é um espetacular país. Rafael, obrigado por ter estado desse lado. Não sei se queres deixar aqui alguma última reflexão. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo sobre os Açores, mas em relação a este Claro que tema... sim. Só queria deixar no geral uma mensagem geral a quem nos possa estar a ouvir, um bocadinho com autocombater esse tentativa de sensacionalismo e de passar a informação que não está correta e estarem muito atentos a isso. Acima de tudo, estarem muito atentos a isso, as informações de ensino superior e esperar pelas oficiais para efetivamente terem cuidado em relação a isso e qualquer coisa estejam à vontade para mandar mensagem, que eu estou sempre a par dessas situações e que posso ajudar no que for necessário. É isso, e portanto, toma lá, dá cá, é aquilo que nós os dois fazemos sempre. Uma vez mais, muito obrigado, e como eu costumo dizer, e vocês também estão mais de cor, até lá tem boas conversas, e já agora, vale a pena refletir nisto. Um abraço.